Vamos agora proceder à realização do grupo 2 do exame de 2014, primeira fase, versão 1. Como sucede com todo o escritor genial, a grandeza da obra de Essa corresponde ao triunfo de um ponto de vista. No seu caso, é o olhar oblíquo sobre a realidade, a troça avassaladora dos segmentos do tempo e do mundo que lhe coube testemunhar e viver. Cruzados com toda a emoção das experiências abismais que aprendeu com os românticos, associado sem dúvida ao mistério da sua própria pessoa, que lhe conferiram um carácter inconfundível como criador de grande dimensão. Pelo menos foi assim que eu aprendi a estimá-lo e a lê-lo na adolescência, quando os maias e a correspondência da Fradique Mendes significavam tudo o que poderia haver de mais moderno, mais urbano e mais sofisticado, escrito em língua portuguesa. Pelo menos é assim que o entendo sempre que lá regresso e encontro erguido no ar todo o final do século XIX, esse tempo hiperbólico e desastrado que ele interpretou a rir, até hoje, como ninguém. Mas se é verdade que essa continua atual e Portugal, em muitos dos seus traços sociológicos, continua queirosiano, parece-me desajustado que se continue a divulgar a ideia de que a sua prosa e os seus tipos constituem uma espécie de bitola geneticamente inultrapassável. O cânon, por mais que o seja, não pode ser tomado como uma medida parada. É inquestionável que essa ultrapassou de longe a escola realista, onde mal cabia, e chegou mesmo a pressentir o modernismo que iria estilhaçar muito em breve o conceito da criação como reprodução da realidade. Não viveu, porém, e infelizmente, a deflagração extraordinária operada no seio das certezas e dos objetos, de composição dos seres visíveis e invisíveis que viria a produzir as grandes experiências literárias do século XX. As literaturas, e em especial a ficção que se lhe seguiu, tornar-se-iam bem mais complexas e também mais difíceis de aprender e aceitar enquanto espelho da vida. A partir de então, a ficção passou a ser o espelho de uma outra vida bem mais lábil e inapreensível. A narrativa incorporou os resíduos das aparências e o seu consumo transformou-se naturalmente em atos de muito menor docilidade. É por isso que, para além do culto que a obra de Essa legitimamente merece, por mérito próprio e grandeza genuína, se deve reconhecer, para sermos justos, que muita da admiração totalitária que Essa desencadeia nasce porventura de uma espécie de preguiça e lentidão em entender. Ainda nos nossos dias, a linguagem diferente daqueles que lhe sucederam, o que não parece vir a propósito, embora venha, como um dia veremos. Vamos então agora resolver a pergunta 1. 1.1. No caso de Essa Queiroz, a expressão triunfo de um ponto de vista corresponde a uma síntese que exclui a... Vamos então ver no texto. Diz aqui que a troça avassaladora dos segmentos do tempo e do mundo que lhe coube testemunhar e viver é referente à crítica mordaz sobre a sociedade do seu tempo. Por isso, esta aqui não pode ser. Cruzados com a emoção das experiências abismais que aprendeu com os românticos, não pode ser, portanto, a influência de importantes autores do romantismo. Depois diz aqui também que é associado, sem dúvida, ao mistério da sua própria pessoa. Logo, também não podemos excluir a natureza enigmática da sua personalidade. Logo, quando se refere a expressão triunfo de um ponto de vista, refere-se, só exclui a parte da interpretação idealista daquilo que o rodeia. Desde as primeiras leituras realizadas na adolescência, a admiração da autora pela obra de Essa. Quando vamos ao texto, diz aqui que, pelo menos, a autora diz que, pelo menos, foi assim que eu aprendi a estimá-lo e a lê-lo na adolescência. Depois, mais à frente, conseguimos ver também que diz aqui que, pelo menos, é assim que o entendo sempre que lá regresso. Logo, a admiração da autora pela obra de Essa
mantém-se inalterada. 1.3. Segundo a autora, depois de essa, a literatura, aqui no texto nós podemos ver que eles dizem que as literaturas, em especial a ficção que se lhe seguiu, tornar-se-iam bem mais complexas. Logo, nas linhas 20 a 21. Logo, a literatura, depois, segundo a autora, passou a integrar o real de uma forma mais complexa. Está exatamente com a mesma palavra no texto. 1.4. Para Lídia Jorge, a autora do texto, a valorização da prosa de essa nos nossos dias, ainda que legítima, resulta em grande parte. Nós aqui no texto podemos ver que essa desencadeia, nasce porventura de uma espécie de preguiça e lentidão em entender. Ou seja, nós temos uma preguiça e lentidão no entender, daí que a sua obra nasce disso. Ainda nos nossos dias, a linguagem é diferente daqueles que lhe sucederam. Por isso, a valorização da prosa de essa resulta em grande parte da dificuldade, a opção D, da dificuldade dos leitores entenderem a literatura subconsequente, ou seja, a literatura dele é difícil de entender. 1.5. Na expressão deflagração extraordinária, linha 18, vamos ao texto outra vez, encontramos a expressão, a deflagração extraordinária. A autora recorre aqui a uma antítese não, porque ela não está a contradizer nada. Como podemos ver, não viveu, porém, infelizmente, a deflagração extraordinária operada no seio das certezas e dos objetos. Também não é um oxímoron, porque ela, mais uma vez, não está a fazer uma contradição. E também não é um eufemismo, porque não está a suavizar nada. De facto, até está a enfatizar. Logo, é uma metáfora. Na expressão se deve reconhecer, apresenta-se uma se deve conhecer. Vamos outra vez à linha 26 do texto. Está aqui a expressão. Se deve conhecer. Vamos ler outra vez a frase. É por isso que, para além do culto que a obra de essa legitimamente merece, por mérito próprio e grandeza genuína, se deve reconhecer. A expressão se deve reconhecer apresenta-se uma obrigação, permissão, possibilidade ou probabilidade. É obrigação, porque ela está a dizer que se deve fazer algo. Não está a permitir, nem a possibilitar, nem a probabilizar nada. O último parágrafo do texto é predominantemente expositivo, uma vez que ela não apresenta muitos argumentos, nem descreve aquilo que a tese que apresentou inicialmente, nem é um texto narrativo. E expõe a sua ideia. Exercício 2. Identifica a função sintática desempenhada pela palavra queirosiano na linha 13. Queirosiano na linha 13. Vamos ler a frase. Mas se é verdade que essa continua atual e Portugal em muitos dos seus traços sociológicos continua queirosiano, queirosiano é predicativo do sujeito porque o verbo continuar pede o predicativo do sujeito. Logo, predicativo do sujeito. 2.2. Classifica a oração onde mal cabia. Linha 16. Linha 16. Onde mal cabia. É inquestionável que essa ultrapassou de longe a escola realista onde mal cabia. Onde mal cabia é uma oração subordinada à adjetiva relativa explicativa. Porquê? Onde mal cabia está a caracterizar a escola realista onde essa não cabia. E está entre vírgulas. Oração subordinada adjetiva relativa explicativa.
Agora a adjetiva já não dá, não sei. Classifico o ato ilocutório presente em como um dia veremos, linha 29. 26, 27. Como um dia veremos é a última frase do texto. Este ato ilocutório é um ato ilocutório compromissivo. E, uma vez que este teste neste ano gerou bastante controvérsia, também foi aceito como um ato assertivo. Para avaliarmos qual destes atos estava mais correto, nós fomos perguntar à nossa professora de português e ela disse-nos que qualquer frase que estivesse no futuro é sempre compromissivo. Logo, o compromissivo, segundo a nossa professora de português, está mais correto.